devemos fazer quando alguém erra, é confrontado, reconhece o problema e demonstra arrependimento? Devemos continuar lembrando seu erro? Manter distância? Ou existe um momento em que a disciplina precisa dar lugar ao perdão e à reformação do amor? A lição de hoje apresenta uma resposta profundamente cristã a esse dilema. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina Adulto. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2026 e o tema da nossa lição é Perdão e Reafirmação do Amor. Nós vamos perceber que o amor verdadeiro não ignora o pecado, mas também não abandona aquele que se arrepende. Depois de uma visita difícil aos Coríntios, Paulo escreveu aquilo que ficou conhecido como uma carta severa. Suas palavras foram firmes e chegaram a causar tristeza. Mas Paulo não escreveu para destruir aquelas pessoas. Seu objetivo era produzir arrependimento, mudança e restauração. Vamos responder a primeira pergunta? Se você estiver estudando comigo, pode escrever. Leia 2 Coríntios 7, 5 a 13. A pergunta é: que frutos trouxe o que Paulo escreveu e como o apóstolo reagiu ao saber disso? Pegou sua caneta? Vamos escrever. A carta de Paulo produziu tristeza segundo Deus, arrependimento, mudança de atitude e renovação de apoio da igreja. Quando Tito levou essas boas notícias, Paulo foi consolado e ficou profundamente alegre, porque sua firmeza havia produzido restauração e não destruição. Paulo e Tito se encontraram na Macedônia e Tito trouxe notícias muito esperadas. Os coríntios haviam respondido positivamente. Aquilo que inicialmente causou tristeza produziu bons frutos. Paulo então se alegrou, não simplesmente porque as pessoas ficaram tristes, mas porque aquela tristeza conduziu à mudança. Agora, eu quero destacar 3 frases importantes da lição. Se você estiver com essa lição aberta, pegue seu marca-texto e grife aí comigo. Primeira frase que vamos grifar. Suas palavras firmes produziram bons frutos, o que encheu seu coração de alegria. Essa frase mostra que existe uma diferença entre ferir alguém por dureza e falar uma verdade difícil com propósito de restauração. Paulo não desejava vencer uma discussão, ele desejava recuperar pessoas. Às vezes, amar significa dizer aquilo que a outra pessoa precisa ouvir, mesmo quando não é agradável. Mas a maneira, a motivação e o objetivo fazem toda a diferença. A correção cristã não procura humilhar, procura restaurar. Vamos gravar a segunda frase? Grife aí. O propósito da disciplina eclesiástica é a restauração por meio do perdão e da reafirmação do amor ao pecador. Essa talvez seja a frase central da nossa lição. A disciplina bíblica não existe para produzir vingança, exposição ou rejeição permanente. Seu objetivo final é recuperar. Isso nos leva à segunda pergunta da lição. Aline, leia 2 Coríntios 2, 5 a 11. Qual é a ideia central deste trecho? Se você ainda estiver aí anotando, pegue tua caneta e escreva comigo. A ideia central é que a disciplina deve buscar a restauração do pecador. Depois que houve correção e arrependimento, a igreja deve perdoar, consolar e reafirmar seu amor, para que a pessoa não seja dominada por tristeza excessiva e possa ser plenamente reintegrada à comunidade. Paulo fala de alguém que havia causado sofrimento dentro da comunidade. Não temos certeza absoluta sobre a identidade deste ofensor, mas isso não altera o principal ensino do texto. O pecado precisava ser tratado.
Porém, depois da disciplina e da resposta adequada, chegava o momento de perdoar e reafirmar o amor. Vamos grifar mais uma frase? Pegue seu marca-texto e vamos juntos. O pecado precisa ser tratado, mas com amor. Guarde bem essa frase, porque ela evita dois extremos. De um lado, existe a ideia de que amar significa nunca confrontar um erro. Do outro, existe uma maneira dura e implacável de tratar quem falhou. Paulo não aceitou nenhum dos dois caminhos. Graça não significa fingir que o pecado não existe, e disciplina não significa abandonar a graça. O Evangelho reúne verdade e amor. Existe correção, mas existe também perdão. Existe responsabilidade, mas existe também restauração. Paulo chega a pedir que a igreja reafirme seu amor pelo ofensor. Imagine a importância disso para alguém que reconheceu o próprio erro. Não bastava simplesmente dizer o assunto terminou. Aquela pessoa precisava perceber novamente que ainda havia um lugar para ela entre os irmãos. Continua comigo porque chegamos à pergunta final da lição de hoje. A igreja de Corinto poderia amar o ofensor porque ela própria havia sido alvo do amor de Deus, expresso no amor de Paulo por ela. O que isso nos ensina sobre o amor? Vamos escrever a resposta? Isso nos ensina que somos capazes de perdoar e amar porque primeiro fomos amados e perdoados por Deus. Quem experimenta a graça de Cristo é chamado a transmitir essa mesma graça aos outros, buscando restauração em vez de condenação permanente. Essa verdade muda completamente nossa maneira de enxergar as pessoas, né? Quando alguém erra, é fácil olhar apenas para aquilo que essa pessoa fez. Mas o Evangelho nos lembra de olhar também para aquilo que Deus fez por nós. Nós também dependemos de misericórdia, perdão e graça. Isso não significa tolerar abusos, esconder crimes ou impedir consequências necessárias, não. Existem situações que exigem proteção, responsabilidade e até a atuação das autoridades competentes. O princípio de Paulo é que, dentro do processo espiritual de disciplina, o objetivo nunca deve ser a vingança, mas restauração quando existe verdadeiro arrependimento. Existe uma outra lição muito bonita também nesse texto. Paulo havia demonstrado amor pela igreja mesmo quando precisou ser firme. Agora, ele esperava que os coríntios reproduzissem esse mesmo amor no tratamento daquele que havia errado. O amor recebido de Deus se transforma em amor oferecido ao próximo. Se você quiser registrar uma aplicação pessoal, escreva: quando eu precisar corrigir alguém, devo fazê-lo buscando restauração e não humilhação. E quando houver verdadeiro arrependimento, devo estar disposto a perdoar, consolar e reafirmar meu amor, lembrando que eu também vivo pela graça de Deus. E você? Acha mais difícil confrontar um erro com amor ou perdoar depois que alguém se arrepende? Pense nisso. E se desejar, compartilhe sua reflexão conosco nos comentários. Talvez essa pergunta revele uma área em que Deus ainda deseja trabalhar em nosso coração. A grande mensagem da lição da Escola Sabatina de hoje é esta: amor cristão sabe corrigir, mas também sabe perdoar. A disciplina sem o amor se torna dureza. O amor sem verdade pode se tornar permissividade. Em Cristo encontramos o equilíbrio. O pecado é levado a sério, mas o pecador arrependido é chamado de volta para experimentar perdão, consolo e restauração. Antes de encerrarmos, quero convidar você a orar comigo. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigada porque Tu nos ama e nos oferece perdão e restauração por meio de Jesus. Dá-nos sabedoria para lidar com os erros.
tanto os nossos quanto das outras pessoas. Livra-nos da dureza, da vingança e da vontade de humilhar quem falhou. Mas também dá-nos coragem para tratar o pecado com seriedade e verdade. Quando houver arrependimento, ensina-nos a perdoar, consolar e reafirmar nosso amor. Que nossas igrejas sejam lugares de verdade, graça e restauração. Transforma nosso coração para que possamos oferecer aos outros a misericórdia que recebemos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Se esse estudo da lição da Escola Sabatina ajudou você, curta esse vídeo. Escreva nos comentários qual das 3 frases mais falou ao seu coração. E não esquece de compartilhar essa mensagem com familiares, amigos. Inscreva-se também no canal e continue conosco diariamente estudando a lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe você e a sua família e espero você no nosso próximo estudo.